Boa tarde, galerinha do nono ano. Aqui é a professora Amanda. Estamos de volta para a nossa terceira aula da semana. Hoje são duas aulas, né? E na primeira aula a gente vai falar sobre semelhança de polígonos. E na segunda aula a gente vai trabalhar um pouquinho algumas propriedades em relação à área e perímetro quando as figuras são semelhantes, tá bom? Antes de mais nada, não se esqueçam de pegar o livrinho de vocês, abrir lá na página 275, que a gente vai acompanhar pelo livro a parte de semelhança, olhar algumas figuras para vocês entenderem direitinho e, claro, fazer os exercícios, ok? Então, bora começar. Figuras semelhantes. Bom, o que seriam figuras semelhantes? A gente não precisa pensar necessariamente em matemática, tá? Pensando em português, semelhante, né? É algo muito parecido, não exatamente igual. Então, se eu tiver esse mesmo objeto em tamanhos diferentes, a gente fala que eles são semelhantes. É o mesmo objeto, porém com tamanhos diferentes. No livro, ele apresenta 3 mapinhas para vocês, 3 figuras, mapas do Brasil com algumas medidas indicadas. Essas figuras, apesar de representar o nosso país, né, que aí tá aí o nosso Brasil, eles têm tamanhos diferentes, tá? Tem um menorzinho, um mediano e um maior. Vocês podem perceber que nas imagens, gente, ele traçou em todos os mapinhas de A até B, ó, que é uma linha na horizontal, depois de C até D, que é meio inclinadinho, formou um ângulo alfa, um ângulo beta e um ângulo gama aqui, certo? E também mediu a distância da cidade de São Luís a Salvador, que é o ponto F e o ponto G. E aí, o que ele sugere no livro? Que a gente meça, pegue uma régua e um transferidor e faça as medidas tanto desses ângulos, alfa, beta e gama, como desses segmentos de A até B, ou de C até D, de F até G, tá? E é o que ele pede, né? Que a gente faça essas medidas e anote numa tabelinha, para a gente comparar essas 3 figuras, para ver se realmente elas são semelhantes. E a partir desses dados que a gente coletar, a gente vai definir o que realmente significa ser semelhante. Quando é que uma figura é semelhante à outra? Quais são as características necessárias para isso, ok? Então, se você virar a página do seu livro, lá na 276, já está medido tudo bonitinho, né? Então, aqui nós também fizemos a nossa tabelinha. Então, aqui é a minha figura 1, que é a pequenininha, essa é a figura 2, a mediana, e a maior zona é a figura 3. Quando ele mede a figura de A até B, ó, que é essa horizontal, ele achou 4,2 centímetros na primeira, 4,9 na segunda e 6,3 na terceira, tá? Então, se vocês puderem medir para acompanhar direitinho aí no livro, tá bom? Só para vocês terem uma noção do que ele fez. Então, ele pegou a régua, mediu de A até B em cada um dos mapas. Depois, ele mediu a distância de São Luís até Salvador, que é o tamanho FG. Então, medindo lá, achou 1,2, 1,4 e 1,8. Depois, ele pegou o transferidor, vocês conhecem o transferidor, né? Enfim, para medir o tamanho de cada um dos ângulos. Então, pegou o transferidor, botou bonitinho aqui no ângulo alfa, no ângulo beta e no ângulo gama e achou todos 3 medindo 80 graus. Analisando a nossa tabelinha e os valores encontrados, a primeira coisa que a gente percebe é que os ângulos se mantiveram do mesmo tamanho. Os ângulos correspondentes têm medidas iguais. Então, o ângulo alfa é o mesmo que o ângulo beta, que é o mesmo que o ângulo gama, são iguais. Essa é a primeira característica. Aqui, ó, todo mundo 80. Bom, aí o que acontece com os lados? Todos aumentaram. Do 1 para o 2 aumentou um pouquinho, do 2 para o 3 aumentou.
assim como aumentou aqui também. Mas, poxa, mas por que aumentou? Óbvio. Como que eu vou saber quanto vai aumentar? Tem alguma relação, né, nesse aumento? Tem. Olha só que legal. O que acontece? Olha lá, galera. Se eu pegar 4,2 e dividir por 1,2, quanto será que dá? Bom, eu posso simplificar, 42 por 12, né? Ó, tirando a vírgula, dá pra gente dividir por 6, né? Dividindo por 6 dá 7 meios, ok? Não dá mais para eu simplificar. Agora eu vou pegar a figura 2, 4,9, 1,4. Também vou tirar a vírgula, 49,14. Dá para a gente dividir aqui por 7. Ó, aqui eu divido por 6, simplifico. Aqui eu divido por 7. Olha lá quanto dá, 7 e 2. E é claro, se eu pegar o 6,3 e o 1,8, do mesmo jeito, 63 e 18, tirei a vírgula, agora aqui eu já vou dividir por 9, né, que dá para simplificar por 9, 7 meios. O que acontece, gente? Todos eles, quando eu faço a relação de um tamanho para o outro, né, dos dois tamanhos da mesma figura, e comparo entre elas, eles têm o mesmo resultado. Significa que, apesar de ter números diferentes, né, ó, 4,2 e 1,2, 4,9 e 1,4, 6,3 e 1,8, como eles chegam ao mesmo resultado, significa que eles são o quê? Muito bem, proporcionais. Então, os lados ou as medidas da figura vão ser proporcionais, ok? Ou seja, tudo que vocês viram na semana passada e nessa semana também, né? Vocês estão vendo, vocês começaram relembrando o tamanho de segmentos, a proporcionalidade entre eles, revisaram o que era a proporção, utilizaram a proporção no teorema de Tales, né? Então é isso que a gente vai estar praticamente vendo durante essas 2 semanas, a proporção que existe entre figuras geométricas, sendo elas semelhantes ou sendo cortadas por paralelas, né? Paralelas e transversais, ok? Então, para que duas ou mais figuras, sejam semelhantes, o que tem que acontecer? Só essas duas características, esses 2 pontos importantíssimos. Os ângulos correspondentes têm que ser iguais, tá? E os segmentos ou lados da figura precisam ser proporcionais, tá bom? Bom, então, bora dar continuidade. Ser semelhante, sabemos que é ser parecido. Então, para ser realmente parecido matematicamente falando, né? Ele precisa ter ângulos com as mesmas medidas, congruentes, e segmentos ou lados proporcionais, ok? Então, bora lá ver mais. Agora vamos para polígono de fato, porque uma figura, por exemplo, o mapa do Brasil, eu não tenho como medir os lados dessa figura, mas eu tenho como medir, né, a distância entre cidades. Como a gente vai trabalhar com polígonos, o que a gente vai medir nesses polígonos, né? É óbvio, né? Normalmente a gente já mede o tamanho dos lados e o tamanho dos ângulos, certo? Então, nesse exemplinho também é do nosso livro, é só você continuar aí logo embaixo da tabelinha, né? Ele te dá 2 figuras, 2 quadriláteros, 4 lados, ABCD e PQRS, certo? Eles tá com as medidas dos lados do polígono aqui, né? Os ladinhos, do perímetro, a gente poderia encontrar. Ah, professora, não tem tamanho de ângulos aqui, mas uma coisa muito importante, galerinha, olha só. Tá vendo que cada ângulo está marcado? Cada ângulozinho aqui está marcado, ó. Esse tem um tracinho, esse também. O que significa isso? Que o ângulo B é exatamente igual ao ângulo Q, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é se os ângulos são congruentes, e isso é verdade, porque o nosso ângulo B é igualzinho ao nosso ângulo Q, tá?
o nosso ângulo C, comparando com R, ó, 2 tracinhos e 2 tracinhos. C é igual ao R. O D é igual ao S, ó, só tem a curvinha, tá? Então, normalmente, não vem, galera, o valor do ângulo. Ah, aqui é 20, aqui é 30, aqui é 50. Não, tá? Vai vir assim, com esses formatinhos para você identificar quem que é congruente a quem, tá? E aqui, ó, 3 tracinhos também, tá bom? E o A é congruente ao P, beleza? Pode ser, claro, que venha com números, 100 graus, ótimo, mas também, se não vier, não tem problema nenhum. Ó, acabei riscando, desculpa. Vai vir com essa indicação, tá, galera? De ângulos congruentes, tá? Então, ângulos congruentes tá ok. Checamos que os ângulos são congruentes. Agora, vamos para os lados proporcionais. Então, eu tenho que comparar os lados certinho, tá, gente? Assim como eu comparei AB com AB lá, né, FG com FG, aqui a gente tem que comparar também, tá? Então, vamos montar aqui as nossas proporçõezinhas e comparar cada um dos ladinhos, tá? Então, vamos montar a nossa proporção, tá? Aqui são várias razões que igualadas dão uma proporção, tá? Vamos colocar ladinho um de cada vez. Então, que lados que eu vou comparar, né? Eu não posso pegar um lado que tá, por exemplo, deitadinho aqui na horizontal e pegar o inclinado. Não, eu tenho que comparar os que são correspondentes, tá? São 4 lados. Por que tem 5? Porque a gente vai tirar um valorzinho aqui muito importante dessa propriedade da semelhança, tá? E vamos lá comparar os lados correspondentes, né? Então, o primeiro ladinho, eu vou pegar o lado AB, 3,8. E o lado, quem é o correspondente dele? PQ, certo? Tá vendo que eles estão até na mesma direção, mesmo posicionamento. Pode até ser que esteja de cabeça para baixo uma figura, mas na maioria das vezes não, tá? Ah, mas e se tiver, professor? Vocês vão verificar o lado de acordo com os ângulos dele, ó. Tá vendo que tá entre 3 e 1? Então, o outro, também tem que estar entre 3 e 1, tá? No caso de estar a figura em uma posição diferente, mas normalmente estão na mesma posição, tá bom? Então, a gente vem aqui, vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá no do mapa do Brasil, colocar os valores, comparar os valores. Então, eu tenho 3,8, 5,7. Vamos para o próximo ladinho. Se eu peguei o lado AB, no verdinho claro, vamos lá, seria o lado BC, que é 4. Logo, no verde escurinho, vai ser quem? QR. Muito bem, gente. Então, vamos completar aqui com os valores, 4 e 6, ok? Próximo ladinho seria o CD com o RS, certo? Os valores são 2,4, 3,6. Bem diferentes os números, né? Será que realmente eles vão dar o mesmo valor, né? E o último ladinho é o AD, que é 2, né? E o PS ou SP, que mede 3. Esses foram os ladinhos mais facinhos, né? 2 e 3. Gente, olha só. Percebam que na parte de cima tá todos o do triângulo verdinho, do quadrilátero verdinho claro, e na parte de baixo todos do quadrilátero verde escuro, tá? Então, sempre vai acontecer isso. Escolham sempre, eu vou botar em cima, na parte de cima da minha proporção, só o polígono pequeno e na parte de baixo só o polígono grande, tá? A gente não pode colocar pequeno em cima e grande embaixo, aí no outro colocar o valor do lado do grande e depois o valor do pequeno, tá bom? Mantém essa homogeneidade, tá? Essa constância. Todos na parte de cima, suponha, vão ser do pequeno, todos na parte de baixo do polígono grande, ok? Por que eu coloquei esse valor aqui que está sobrando, professor? Porque a gente vai ver que todos esses vão se transformar no mesmo número. Que número? Olha lá. 2/3, começar pelo mais fácil, óbvio, né? Não dá para simplificar mais, ele chegou ao limite dele. Então,
todos esses daqui, será que vão ser iguais a 2/3? Porque não dá para simplificar? Aqui tá ok. 4/6. Se eu dividir por 2, olha lá que beleza, ele vira 2/3. Óbvio, né? 3,8 e 5,7. Ai, meu Deus, isso é mais difícil de perceber que é 2/3, né? Vocês podem tirar a vírgula e aí verificar que ele dá para ser simplificado por 19, tá? E dá exatamente 2/3. E acontece a mesma coisa com esse, ó. Se eu tirar a vírgula, ele fica 24/36. Simplificando por 12, é lógico que vai dar quem? O nosso lindo 2/3, tá? Então, vocês estão vendo que todos se igualam ao 2/3, tá bom? Pronto, gente. Então, a gente simplifica cada um deles e verifica que todos dão o mesmo valor, tá bom? E isso, gente, se ele perguntar se o polígono é semelhante, a gente tem que verificar isso. 1, se os ângulos são congruentes. 2, se os lados são proporcionais. O que significa os lados ser proporcionais? Quando a gente comparar cada um deles e simplificar, eles precisam dar o mesmo resultado. Ou ainda, se vocês quiserem, eu acho que acaba dando um pouquinho mais de trabalho, tá? Vocês podem multiplicar cruzado, que é a regra da proporção, né? O produto dos meios pelo produto dos extremos. Eu posso multiplicar 2,4 por 3, 7,2, 3,6 por 2, 7,2. E posso fazer isso com quaisquer dois que vocês escolherem, tá? Eles vão ter que dar, não é que tem que dar 7,2, mas a proporção tem que ser válida, tá bom? Bom, como eu consegui ver que os ângulos são congruentes e os lados são proporcionais, eu digo que esse polígono é semelhante, né? Esses dois polígonos ABCD e PQRS são semelhantes. Qual é o símbolo de semelhança? Olha que lindo. Esse tiozinho aqui, ó. Esse tiozinho indica que a figura é semelhante, tá? Sendo semelhante, ele com certeza tem ângulos correspondentes, congruentes e lados correspondentes proporcionais, tá bom? Essa é a definição de polígono semelhante. Só isso, só verificar que os ângulos são congruentes e que os lados são proporcionais, ok? Ah, professora, e esse número 2/3 que você encontrou aí, que todo mundo virou 2/3. Por que ele é tão importante? Ele vai nos ajudar em várias resoluções de exercício, tá? E ele tem um nominho muito importante. Ele é simbolizado pela letrinha K, tá? Então, eu venho aqui e vou colocar o meu 2/3, nesse caso aqui, porque todos eles se transformaram em 2/3, tá? Sendo simplificado. E ele chama razão de semelhança. Uma coisa muito, muito, muito importante. Esse K, ele pode ser tanto maior do que 1, como menor do que 1, tá? Se ele for menor do que 1, nesse caso aqui, ó, 2/3 é menor do que 1. Significa que os valores que estão na parte de cima é do polígono pequeno e os valores de baixo são do polígono grande, tá? Ó, polígono pequeno, todos esses, polígono grande na parte de baixo. Se for maior que 1, por acaso fosse 3/2, vamos supor, tá? Significa que os valores que estão em cima são maiores. Então, eu usei o polígono maior na parte de cima e o polígono menor na parte de baixo, tá bom? Então, a gente vê logo pelo próprio número, ó, 2 é menor do que 3. Então, o polígono menor está em cima e o polígono maior tá embaixo, tá bom, galera? Fica a dica aí para vocês. Bora fazer exercício do nosso livrinho, é só virar a sua pagininha e vamos para a página 280 e resolver alguns exercícios. Bom, o primeiro exercício do livro aí, o 28, ele só pede que você verifique se as figuras são semelhantes. Então, para verificar, a gente precisa de 2 pontos importantíssimos. Vocês estão lembrados? Ah, acredito que sim. Ângulos e lados. Os ângulos têm que ser congruentes e os lados têm que ser proporcionais, certo? Congruentes, lembrem que é igual, tá?
Vamos olhar os ângulos, ó. 90, 90, 90. Todos os ângulos correspondentes são iguaizinhos. Check. Ok. Ângulos correspondentes, congruentes. Lados proporcionais. Vamos comparar os lados. Como esse maior tá primeiro, eu vou botar ele em cima, tá? Então, eu vou comparar o ladinho AD com o ladinho A', D'. Então, como eu tenho que ver se eles são proporcionais, vou botar dois ladinhos, porque ele só tem indicado 2 ladinhos, né? Então, eu vou colocar na parte de cima os meus valores maiores, 15 e 25, que é dessa figura, e na parte de baixo eu vou colocar os do piquititinho, que é quem? Ah, vamos lá, se eu peguei o 15, que é um em pezinho, eu vou pegar o 6, que também está em pé, tá? E aqui, se eu peguei a base 25, vou pegar a nossa base 10. Vocês podem simplificar cada um deles ou aplicar a proporção, tá? Como aqui só tem 2, é até mais fácil aplicar a proporção. Eu vou fazer os dois para vocês verem, tá? Aplicando a proporção, ou seja, é só multiplicar cruzado, certo? 15 vezes 10 tem que ser igual a 25 vezes 6. Né? Ó, multiplicar o famoso cruz-credo, estão lembrados? 15 vezes 10, 6 vezes 25, isso dá 150, 150. Ok também, lados proporcionais, essas figuras são semelhantes, tá? Ah, professora, e se eu não quiser fazer o cruz-credo, né? A multiplicação cruzada? A gente simplifica, ó. Dá para dividir esse por 3. Se eu dividir por 3, ele fica 5 meios, né? E dá para a gente dividir esse por 5, que também dá 5 meios, tá bom? Ó, essa seria a nossa o quê? Razão de semelhança, tá? Se ele perguntar, por acaso, qual é a razão de semelhança desses polígonos, 5 meios. Ok? Já aqui, o bom, esses assim eu adoro, né? Olha lá, ó, 50 e 60, os ângulos já são o quê? Diferentes. Então, se já furou a primeira característica que tem que ter, que são os ângulos congruentes, a gente nem precisa mais olhar os lados. Então, aqui não é semelhante, tá bom? Bora pro próximo. Facinho, né, gente? 30. Os triângulos ABC e a linha B', C' são semelhantes. Então, ele já está afirmando que são semelhantes. Então, a gente não precisa se preocupar em ver se os ângulos são congruentes, se os lados são proporcionais, né? Assim, verificar, fazer uma continha para verificar se dá certo. Não, a gente já vai fazer a continha, tá? Vocês percebam que aqui ele nem falou de ângulo, então nem preciso me preocupar quanto aos ângulos, tá? Aqui ficou bonitinho que tá um dentro do outro, ficou bem fácil de a gente identificar quem são os correspondentes, né? Ó, 90 com x, y, 51, 60 e 100. Então, a gente vai simplesmente verificar a propriedade dos lados proporcionais, né? Não é nem verificar, na verdade é fazer a conta com os lados, sabendo que os lados são proporcionais, já que ele é semelhante, né? Então, a gente monta a nossa proporçãozinha, que são 3 lados, são 3 letrinhas que a gente tem que descobrir. Então, são 3, tá? Só para a gente montar inicialmente. Lembrem, vocês vão colocar na parte de cima, vou escolher todos do triângulo grande e depois, na parte de baixo, todos do triângulo pequeno. Ou vice-versa, tá? Vocês podem escolher. Então, eu vou colocar aqui, vou botar até um G do triângulo grande. Então, vamos para o triângulo grande, ó. Vou começar por esse. 90. Depois, eu venho para o Y. E depois, eu vou para o 100, tá vendo? Todos os lados do triângulo grande, ó. 90, Y, 100, ok? Agora, a gente vai colocar os valores do triângulo pequeno. Se eu comecei por aqui, o meu pequeno também tem que começar por aqui, tá, galera? Então, quem é o pequeno? X. Lembra? Agora eu vim para o Y. Quem está perto do Y é o correspondente ao Y, é o 51. E o último é o 60, tá certo?
ok? Então, lembre-se, você vai escolher quem você quer colocar na parte de cima, quem você quer colocar na parte de baixo. Então, eu escolhi que o grande ficou na parte de cima e o pequeno na parte de baixo, tá bom? Depois, só seguir a ordem direitinho dos lados que você utilizou. Bom, é claro que a gente não sabe resolver 3 de uma vez, só sabe resolver de 2 em 2. Esses 2 aqui, ó, tem 2 letras, então não dá pra gente resolver. Então, vamos escolher esses outros 2. Se vocês quiserem ainda, vocês podem simplificar esse valorzinho aqui, ó, 160, tá muito grande, né? Vamos cortar 0 com 0. Pode deixar 10 sextos, ou ainda pode simplificar para ficar menor. E aí seria a nossa razão de semelhança, tá? Ou deixar 10 sextos mesmo, não tem problema nenhum, tá bom? Então, vamos lá. Quais são as continhas que a gente vai fazer? Como a gente tem que descobrir os 2, a gente vai colocar um de cada vez, ó. 90x, vou botar o outro aqui, seria y51, tá? E eles 2 vão ser iguais a esse aqui, que tá com um númerozinho lindinho montadinho, que é 10 sextos. Ou ainda, que nem eu falei, se você quiser reduzir, 5 terços, tá bom? Que aí eu dividi por 2, tá? Tanto faz. Não é obrigatório reduzir até o máximo, não, tá bom? É só uma sugestão para facilitar a sua conta. Então, vocês vão ver que dá para dar o mesmo resultado, quem quiser testar com os 2, tá? Eu vou fazer 10 e 6. Tá bonitinho, 10 e 6, né? Vamos lá, 10 e 6. Como é que ficaria? Seria 10x, fazendo a multiplicação cruzada, né? E 6 vezes 90. 6 vezes 90 é 540. Vou passar o 10 para o outro lado dividindo. Logo, o nosso xzinho é 54. Vou tentar agora o y. Deixar 10 sextos. Lembrem que isso aqui, ó, só para complemento é o nosso K, que é a nossa razão de semelhança, tá, gente? Só para fixar mesmo aí na cabecinha de vocês, razão de semelhança, tá bom? Aqui, multiplicando cruzadinho, dá 6 vezes y, 6y, 51 vezes 10 dá 510. Se eu dividir 510 por 6, eu vou encontrar, e é pura continha, né, gente? 6 vezes 8, 48, sobra 3, 85. Pronto. Resolvemos, sabendo que o polígono é semelhante, a gente só basta fazer continha, fazendo a proporcionalidade dos ladinhos. Vamos para a letra B? A letrinha B já está até com um rosinha aqui desenhado que fugiu do controle ele aqui, né? Mas tudo bem. Era para ele aparecer depois, mas já que ele veio, já está aí, tudo bem. Vamos lá. Nessa letrinha B, além dos lados, tá vendo? Ele colocou os ângulos, tá? Como ele já afirmou lá no começo do exercício que essas figuras são semelhantes, vamos dizer assim, que a ABC, né? Ó, ABC, que é o grandão, é semelhante a linha B', C', tá? Só tô enfeitando a nossa questãozinha, já que eles são semelhantes. Nós temos que os ângulos são congruentes, né? Os ângulos correspondentes são congruentes. Então, o nosso 120 graus é exatamente igual ao nosso ângulo X, né? Ângulos correspondentes congruentes, tá? Beleza. Agora vamos para os lados. O que ele fala dos lados? Os lados são proporcionais. Então tá bom, vamos lá. Os lados são proporcionais. A gente monta a nossa proporçãozinha. Aqui é bom que só tem 2, né? Ó, 2 desse lado, 2 desse outro lado. Ele nem pede o terceiro lado. Então, a gente não precisa nem pensar em descobrir. Sem problema nenhum, tá? Então, eu vou colocar o triângulo grande na parte de cima e o triângulo pequeno na parte de baixo, tá? O grande e o pequeno. Então, no triângulo grande, eu tenho 55, ok? Ó, 55, que é esse aqui. O correspondente a ele no pequeno é o 33, certo? E o nosso outro ladinho é o 30, ok? O 30, que está no triângulo grande. E agora, quem é o correspondente dele lá no triângulo pequeno? Y.
tá certo? Bom, aqui, ó, ficou só essa continha. Ah, professora, eu preciso simplificar esse 55,33? Eu simplificaria, porque para que multiplicar com esse número grande? Mas se não quiser, não tem problema, tá? Como vocês veem, eles são de números repetidos, dá pra gente dividir por 11, né, galera? Então fica 5 terços igual a 30y. Aqui eu só simplifico esse, tá, galera? E aí a gente faz continha. Qual é a continha? Multiplicando cruzado eu tenho 5y igual a 3 vezes 30, que é 90. Logo, o nosso y vai ser 90 dividido por 5. Nosso y vai ser 18, né? 90 dividido por 5, 18. Prontinho, achamos tanto o ângulo quanto o ladinho. Agora, antes da gente terminar, eu selecionei um outro exercício com uma outra pegada, vamos dizer assim, que, se eu não me engano, não tem no livro, mas cai muito em exercícios de provas da DEPA, né? O BMEP, enfim, né? Concursos. Vamos lá ver como é que ficaria? Bom, sabendo que a razão de semelhança entre os trapézios é 1/4, determine os valores de x, y, zw. Bom, vocês viram que ele dava algumas medidas e pedia outras e não dava a razão de semelhança. A gente podia encontrar a razão de semelhança. Aqui ele está dando a razão de semelhança para a gente. Então, como que a gente vai utilizar esse importante valor aqui, ó, 1/4? Primeira coisa que a gente vai perceber é 1/4 é menor do que 1. Vocês estão lembrados? Que eu falei isso lá no comecinho? Significa que aqui em cima, nesse 1/4, né? A figura pequena vai ficar em cima e a figura grande vai ficar embaixo. Já que 1 é menor do que 4, então a figura pequena está na parte de cima, tá bom? Então, nesse K igual a 1/4, aqui vai ser o nosso trapézio. Vou botar aqui trapézio pequeno e aqui embaixo vai ser o nosso trapézio grande, tá bom, galera? Não se esqueçam disso, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai olhar cada um, são 4 ladinhos que a gente tem que achar, né? Vamos montar a nossa proporçãozinha aqui, 4. Todos eles vão ter que dar 1/4 como resultado. Lembra que a gente fez lá naquele primeiro do exemplo? A gente colocou os 4 valores, depois verificou que cada um deles, simplificando, dava o mesmo resultado, que era a nossa razão de semelhança. No caso lá era 2/3, aqui 1/4, tá? Então, nós vamos comparar, ó, botar pequeno, grande, tá, galera? Então, vamos lá olhar direitinho. Se eu pegar 26, seria W, tá? Então, pequeno vai ser W, grande, 26. Vou pro Z. Z, ou então a gente já pode colocar todos do pequeno, ó. W, Z, Y, X. A ordem não importa, tá? Pode botar X, Y, Z, W. W vem nesse sentido, né? Ó, W, Z, Y. Depois eu fui pro X. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó, 26, no mesmo sentido, agora no polígono grande, 28, 34, 60, certo? Ó, no mesmo sentidinho que eu usei no trapézio pequenininho, tá? Aqui, esses ângulos, tá? Esse ângulo é igual a esse tem 2 tracinhos, esse tem 2, esse tem 3, esse tem 3, tá bom? Então, você não precisa se preocupar com os ângulos, não. Não vamos resolver tudo de uma vez, um por um. Então, para finalizar, x sobre 60 é igual a 1/4. 4x multiplicando cruzado é 60. X igual a 15. Aí, vou para o outro. Y, 34, também é igual a 1/4. Todos eles vão ser igual a 1/4. Z, 28, igual a 1/4. Vou fazer aqui a continha rapidinho, né? Aqui, 4y é igual a 34, dividindo 34 por 4, dá 8,5. Vocês vão ver que vai dar tudo igualzinho, olha lá, ó, 4z é igual a 28, z é igual a 7, e o último, que é o 26, né, aqui, 4y igual a 26, dividindo y igual a 6,5.
Prontinho, galera. Achamos todos os valores. X, Y, Z e W. Então, ele pode te dar a razão de semelhança, tá? E aí você vai fazer um por um devagarzinho. Ou ele pode te dar, não te dar a razão de semelhança, te dar alguns valores, pedir a razão de semelhança e além dos ladinhos também, tá bom? Esse é o nosso último exercício de hoje. Acabamos por aqui. Aparecendo qualquer dúvida, é só postar no fórum que a gente responde direitinho, tá? Fiquem com Deus. Até daqui a pouquinho. Bom descansinho aí, 5 minutinhos, né? Beijo, galera. Tchau, tchau.